Eu sou Nader Franco, sou advogado militante aqui na cidade do Gama e no Distrito Federal há quase 30 anos. Então, aqui nesse escritório no Gama, exatamente um dos lugares de onde nós estamos falando efetivamente nós estamos praticando a advocacia nessa cidade há esse tempo. Então é desde 1983. Então me parece que as minhas condições de advogado militante durante todos esses anos se apresenta como uma condição necessária para que a gente, nesse dia que está tão próximo do dia 26 de novembro, nós possamos fazer uma análise e uma reflexão daquilo que nós realmente queremos para o advogado, do ponto de vista corporativo, e para a advocacia do ponto de vista institucional, no que diz respeito à ordem dos advogados do Brasil. E eu quero falar especialmente para os advogados aqui da cidade, porque é um momento de resgate. Nós que sempre praticamos e praticamos bem a democracia, o advogado por sua essência, por sua natureza, por sua formação, foi forjado dentro desse contexto de conviver com os opostos, mas sobretudo de dar a sua opinião forte, a sua opinião determinada e ter um posicionamento. Eu tenho um posicionamento. Eu pensei e optei por Caputo, agora no dia 26 de novembro. E tem uma justificativa para tudo isso. A justificativa é exatamente porque participei dessa história da OAB. Aqui no Gama, eu estava aqui participando da formação, da criação da subseção. Nós estamos com a subseção do Gama desde a década de 80, finalzinho da década de 80. Lá por 1989, nós já estávamos aqui. Depois tiveram várias pessoas, iniciou principalmente com o doutor, antes do doutor Danilo Rinaldi, que foi o nosso segundo presidente, nós tínhamos o doutor Jair Pereira dos Santos. Um grande advogado, está aí na militância, sóbrio, um homem de grande conhecimento. Está ao nosso lado agora nessa campanha. Depois veio o doutor Danilo Rinaldi, que deu efetiva continuidade à nossa ordem dos advogados. Um homem valoroso, que também está ao nosso lado. Depois dele veio o doutor Gideon Dias Ramos. Ele é o nosso baluarte da advocacia aqui na cidade. E com ele nós aprendemos muitas coisas. Eu já fazia parte da sua diretoria como secretário-geral da OAB. Depois veio o doutor Antônio de Sá Bezerra. E dele eu recebi a Ordem dos Advogados por 2 períodos. Então, ali no período de 95 a 97 e depois de 98 a 2000, nós construímos nesse tempo uma nova ordem. Aqui estiveram conselheiros federais, Comissão de Direitos Humanos, aqui estiveram membros da Advocacia Nacional na nossa cidade do Gama, a nosso convite. E isso era necessário, a nossa participação efetiva na Comissão de Direitos Humanos a nível nacional. Nós estávamos presentes. E foi isso que tornou possível nós termos a nossa sede própria da OAB aqui no Gama. Isso modificou, alterou o posicionamento daquilo que era a advocacia de subseção, ou seja, de cidade satélite. Foi a nossa OAB do Gama, a primeira a ter a sua sede própria. No dia 23 de dezembro de 1997, nós inaugurávamos a nossa sede própria da Ordem dos Advogados aqui no Gama. Então o que acontece? É um prédio belíssimo ali na quadra 40, lote 8, no setor central, bem aqui pertinho. Isso era um lugar que resgataria não somente o espaço físico, mas também a verdadeira cidadania dos propósitos da advocacia e do advogado. Ali nós abrigamos o primeiro juizado especial do Gama. Aqui no fórum não existia espaço para instalar o juizado especial que já estava criado há muito tempo. A OAB cedeu espaço e o Tribunal de Justiça, então, instalou ali o primeiro juizado especial. Lá também abrigamos, da mesma forma, sem qualquer ônus, o Ministério Público, que ali também estava presente.
e ali serviu como sede da OAB, com um belíssimo auditório, onde recebíamos ali a comunidade, realizávamos encontros, eventos, realizávamos palestras, muitos palestrantes vindo lançar livros, trazer conhecimento aos advogados da cidade. Mas, infelizmente, no ano de 2000 foi o nosso último período. De lá para cá, outros, infelizmente, tomaram esse lugar. Nós não tivemos interesse naquele momento de concorrer às eleições. E aqueles que nos sucederam fizeram com que se perdesse isso aí. E aqui no caso específico, nós temos a participação, como todos vocês, advogados do Gama, sabem que durante 9 anos a OAB ficou sob a presidência do Dr. Adilson Barbosa. E ele, juntamente com a Estefânia Viveiros, que também é um advogado e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com esse que está agora também tentando voltar para a OAB, aquele que participava como vice-presidente da Estefânia. Então o que eles querem é exatamente retomar aquilo, mas retomar para perder, como fizeram com a nossa sede da OAB. Hoje, a OAB perdeu aquele prédio, devolveram para o governo o lote, mas com o lote devolveram um prédio de 5 andares, com auditório belíssimo, bem construído, onde com uma planta belíssima, exatamente do doutor Ariomar da Luz Nogueira. Ali nós chamamos de Palácio da Cidadania. Palácio da Cidadania porque abrigava todas as pessoas, não somente advogado, mas a comunidade tinha o seu espaço, tinha o seu lugar. Hoje, eu estou buscando reencontrar esse caminho que há 3 anos atrás nós editamos, quando o Ibanez tentou manter-se no poder junto com Estefânia e não conseguiu. Agora nós queremos manter Caputo. Por que Caputo? E aí tem que justificar. Porque ele deu um apoio direto na sua gestão durante esses 3 anos que agora termina, à Advocacia do Gama e à Ordem dos Advogados. Então, apoiou o doutor Demas Correia como presidente e apoiou também o nosso vice-presidente, que agora concorre à nossa presidência, doutor Almiro Júnior. Não tem jeito, eles trabalharam, buscaram apoio e o Caputo deu apoio. Hoje, nós resgatamos, temos de novo o espaço do advogado. Temos a nossa sede da OAB aqui, onde já estão sendo realizados encontros, palestras. O advogado está crescendo de novo aqui na cidade do Gama. Não precisa se deslocar para Taguatinga, não precisa se deslocar para Brasília para ter uma palestra, não precisa mais isso. Nós temos espaço próprio, temos ali na sede da OAB do Gama também espaço para um novo advogado, que não tem ainda o seu espaço, então ele pode atender no gabinete de forma toda individualizada, particular, atender o seu cliente. O advogado jovem que está iniciando na advocacia precisa desse apoio. Então, o Caputo está voltado para isso e vai apoiar o Almiro para todas essas realizações aqui no Gama. Aqui nós temos a doutora Cristiane como vice-presidente. E nós estamos apoiando porque é uma professora capacitada. E é ela que vai dar o dinamismo, juntamente com o doutor Almiro, aquilo que a nossa OAB precisa, o apoio às prerrogativas do advogado. Nós temos um grupo muito bem fortalecido para fazer aquilo que o advogado precisa. E é por isso que, dia 26 de novembro, nós não podemos fugir a esse desiderato, esse desejo imprescindível de termos a nossa advocacia voltada para o interesse do advogado. E, em segundo plano, precisamos defender aquilo que a advocacia sempre fez, estar presente nas decisões mais fundamentais, de maior interesse da nossa comunidade como um todo, porque isso é o verdadeiro exercício de democracia. Amigas advogadas e advogados, nós precisamos no dia 26 de novembro, é segunda-feira, está pertinho, nós precisamos eleger Francisco Caputo para presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal.
precisamos eleger aqui no Gama, para a nossa subseção, Almiro Júnior e Cristiane Aires. E agora eu quero reforçar por que essa questão de insistir em Cristiane Aires, vice-presidente. Porque a mulher advogada hoje já faz parte de um contexto quase superando o número de advogados. É extremamente importante nessa hora que a mulher está participando de todas as atividades profissionais. E agora realçando na advocacia, ter uma advogada do nível da doutora Cristiane, que compreende as dificuldades que a mulher advogada enfrenta e que poderá dar a sua grande contribuição pela sua determinação, pela sua experiência e, sobretudo, pela sua vontade de fazer. É uma mulher de garra, uma mulher de notório saber, uma mulher que, além de professora, pratica a advocacia todos os dias no fórum. Não é somente no gabinete, ela está presente. Então, esse casamento, Almiro Júnior e Cristiane Aires, para a nossa advocacia do Gama, é a melhor coisa que poderia acontecer. Eles dois aceitarem esse desafio, juntamente com notórios colegas que vão compor a nossa diretoria da subseção. Então, tudo isso nos faz fortalecer, ter essa certeza de que estamos no caminho certo, optando por Almiro Júnior e Cristiane Aires para a subseção do Gama. E lá em Brasília, nós não podemos perder. É hora de nós pedirmos aos nossos amigos, telefonar para o colega, um e-mail talvez seja ainda tempo, mas precisamos de reforçar. Último final de semana é hora de estarmos aí descontraídamente contando para o colega por que nós vamos votar lá em Brasília para Francisco Caputo para presidente e Emens Pereira como vice-presidente. São homens que estão experimentados. Na primeira gestão já demonstrou o que podem fazer pela OAB e pelo advogado. Ninguém tem dúvida hoje. E nós podemos estabelecer um comparativo com aqueles que estavam antes deles e que querem voltar agora. Então, por que será que você, advogada e advogado, quer ver a OAB nas páginas policiais? Isso não pode ser. Então nós não podemos aceitar isso, porque a nossa ordem dos advogados e o advogado sempre foram limpos. A nossa OAB esteve presente nas decisões importantes do Congresso Nacional. Nós estivemos presentes em questões de cidadania, em questões democráticas. A nossa OAB já foi invadida por um tempo imemorável, que nós não podemos de maneira nenhuma querer que volte. Lá estava Maurício Correia, um homem que deu depoimento antes do seu falecimento, grande baluarte da advocacia, em favor de Francisco Caputo. E lá estava J. Saf Carneiro, advogado importantíssimo da nossa cidade, um homem que foi referência e é referência até hoje para a nossa advocacia. Reginaldo Oscar de Castro, presidente do Conselho Federal da OAB. Lá estiveram também Luiz Felipe Coelho. Então vejam que homens notórios estiveram à frente da OAB e estão hoje ladeados, ombreados com Francisco Caputo, exatamente porque acreditam como nós aqui acreditamos. Acreditamos que 3 anos, quando foi ele presidente agora, que está terminando, e renovar isso por mais 3 anos, nós vamos reeditar as boas coisas que a advocacia e que a Ordem dos Advogados efetivamente conquistou durante esse período. Então eu peço a você que no dia 26 de novembro, vote aqui no Gama para que elegermos exatamente Almiro Júnior e Cristiane Aires. E é claro, quando você votar para Francisco Caputo em Brasília, eu me apresento como seu conselheiro, junto à seccional. Porque não pude de forma nenhuma, depois de o Caputo oferecer essa vaga como conselheiro. Eu não poderia recusar, porque é a primeira vez que a Ordem dos Advogados
efetivamente terá um conselheiro de cidade satélite, de advogado militante no Gama, ou em Taguatinga, ou em Ceilândia, ou Sobradinho, ou Planaltino, ou Samambaia, ou Santa Maria. É a primeira vez. Então nós precisamos de ter um advogado militante de cidade satélite, como eu sou. Então é preciso, e o Caputo ofereceu isso. Então, a nossa advocacia e a nossa OAB do Gama terá uma voz forte no Conselho Seccional. Nós não vamos abrir mão das prerrogativas do advogado. Aquilo que efetivamente vier a acontecer ou ameaçar acontecer com o advogado, nós vamos estar lutando pelas prerrogativas inerentes à advocacia e ao advogado. Porque essas garantias não são garantias somente do advogado, mas é garantia em favor da comunidade. Por isso é que nós estamos enfrentando, então, essa campanha, mas de uma forma alegre, de uma forma propositiva, não com ataques, porque isso não, mas recordando os fatos. Nós não vamos aqui dar um depoimento pessoal contra ninguém, mas os fatos estão aí. Nós precisamos de fazer com que a marcha da OAB rumo ao seu desiderato, rumo ao seu caminho pelo qual ela foi criada, nós precisamos que ela continue nesse trilho. Ela não pode perder o seu foco, ela não pode perder as conquistas do passado, mas ela tem que muito mais conquistar mais para o futuro. E é por isso que nós estamos determinados. Vamos ganhar a eleição no dia 26 de novembro. Todos vocês, advogadas e advogados, no dia 26 de novembro, vamos então estar consolidando mais esse momento da nossa advocacia vitoriosa, em favor do advogado. Quando eu falo de questões institucionais, é a nossa representatividade, a representatividade do advogado e da advocacia junto aos poderes públicos, lutando para melhorar as condições do advogado que trabalha no setor privado, do advogado que trabalha no setor público, melhorar as condições de trabalho, garantir remuneração digna, honorários dignos. Vamos firmar o grande pacto dos honorários. Vamos buscar que os juízes não se movam pela vontade de ajudar essa ou aquela parte, ou então de diminuir o valor do advogado. É preciso de ter um patamar mínimo de honorários dentro de uma causa. Não pode ser ao bel prazer do juiz, ao fixar honorários ínfimos, vergonhosos, que o advogado depois sequer tem coragem de executar. É melhor perder, porque o artigo 20, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, de fato, deixa o juiz à vontade para fixar honorários, sem ter uma determinação específica de forma objetiva. E isso nós queremos agora buscar. O Francisco Caputo, junto com o Conselho Federal, junto com as demais seccionais dos estados, reforçado pelas subseções e com o empenho dos advogados de forma geral, vamos todos formar esse grande pacto. Nós vamos ter a certeza de que os honorários, uma vez ganhando a ação, serão fixados num patamar realmente digno da profissão do advogado e do trabalho do advogado. Então, as prerrogativas do advogado, no respeito à sua ação, no respeito à sua presença no fórum, para que ele jamais seja ignorado, como eventualmente alguns ainda tentam fazer acontecer. O advogado não pode ser ignorado. A nossa Constituição dá garantias à advocacia e ao advogado. A nossa profissão é fundamental nessa sociedade democrática, nesse Estado de Direito. Nós precisamos estar firmes nesse propósito de não recuarmos jamais. As conquistas até aqui, então, acontecidas, elas precisam repercutir para o futuro, mas nós temos responsabilidade com o nosso tempo, responsabilidade com a nossa geração, para darmos ao advogado mais do que aquilo que haviam conquistado no passado. Nós precisamos entregar para a geração futura, para você, jovem advogado, para você, advogada mulher,
para você, advogado veterano, o advogado que sabe, o advogado que está aí nos balcões dos fóruns todos os dias, sentados em salas de audiência, transmitindo o seu conhecimento. Nós precisamos todos nos unirmos, darmos os braços, darmos as mãos e juntos o advogado jovem, a advogada mulher, o advogado experiente, todos nós vamos agora também firmar o nosso pacto e vamos iniciar aqui, no Gama, como sempre fizemos. Iniciamos grandes ações da OAB aqui pelo Gama. Por que não podemos voltar agora? Podemos voltar. Nós vamos lutar pelas causas comuns da comunidade também. Aqui nós estivemos presentes quando existia aqui a favela São Judas Tadeu. Nós fomos ali com a Comissão de Direitos Humanos e o governo flexibilizou as suas ações para retirar aquelas famílias, mais de 500 pessoas. Hoje tem moradia digna em Santa Maria, lá na quadra 100. Por quê? Porque a OAB estava presente. Existe esse fórum novo porque o primeiro documento para o governo do Distrito Federal, para encontrar um espaço, foi a Ordem dos Advogados que levou. Então nós temos um fórum digno dos funcionários que ali prestam serviço, funcionários públicos, os juízes, os servidores de forma geral, o Ministério Público, os advogados, enfim, está ali. Um fórum que orgulha a cidade. Mas nós fomos juntos ali, buscar junto ao governador do Distrito Federal que se sensibilizasse e cedesse o espaço para a União para construir um novo fórum. Isso tudo é muito bom, mas outras ações maiores do que esta também nós precisamos fazer. Não podemos esquecer, dia 26, segunda-feira, temos que eleger Francisco Caputo e Emes Pereira em Brasília. A nossa OAB terá o prestígio desses nomes, mas é você que vai dar o seu voto, é você que vai convidar o seu amigo, o seu colega para estar juntos nessa caminhada, nessa empreitada para essa vitória. E aqui no Gama, vamos eleger Almiro Júnior e Cristiane Aires. É isso que nós precisamos. É deles que a OAB precisa. Então, eu vou agora, claro, encerrando esse momento, para mim tão prodigioso, tão valoroso, agradecendo a você, que durante o nosso período de campanha nos recebeu no seu escritório, nos recebeu de braços abertos, oferecendo uma água, um café, nos abraçando. Eu quero agradecer colega advogada e colega advogado. Então não se esqueça, dia 26, você vai votar questão de ordem, número 20, porque aí é Francisco Caputo e Emes Pereira. E eu, conselheiro. E aqui no Gama é questão de ordem. O número é 562-562. Você vai estar elegendo dessa forma para o Gama Almiro Júnior e Cristiane Aires. Muito obrigado a todos vocês.